Estamos na Red Zone dos seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Prontos para receber mais notícias da NFL, do futebol americano, daquele jeito que você gosta aqui no canal? FA na veia com Isaac Ribeiro aqui com vocês trazendo essas notícias. Mas antes, aqueles recadinhos básicos. Deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino das notificações para receber os avisos dos novos vídeos semanais aqui no canal. E também comente, deixe suas ideias, seus comentários, a sua avaliação sobre meus vídeos. O que você está achando? Está gostando? Está detestando? O que eu poderia fazer? O que eu poderia mudar para trazer algo novo para vocês? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para mais notícias da NFL? Solta a vinheta! E vamos começar as notícias dessa semana, trazendo aí uma coisa que pode ser considerada muito boa para Dak Prescott. Sim, porque aquela acusação de violência sexual que teria acontecido lá em 2017 foi arquivada pela juíza do processo. Então o QB dos Cowboys agora está de fato livre desta acusação. Ainda assim, uma nova audiência foi marcada para dia 13 de setembro para a determinação das sanções que devem ser impostas contra a acusadora e a equipe jurídica dela. Agora, talvez os detratores de Dak Prescott, não pelo seu futebol, mas pelo seu extracampo, deixem ele em paz um pouco a respeito desta situação. A juíza que arquivou. E viajando um pouco lá para Nova York, vamos falar dos Jets, que tem aí uma confusão estabelecida por conta do seu logo. O seu novo logo, né? Os Jets com aquele... parece era para ser uma asa de um jato em cima da palavra Jets, vinda ali do J, mas que lembra também a barbatana de um tubarão, né? Tá dando um pouquinho de BO ali por causa do seu criador, né? O criador da logo, que a franquia está retomando nesse ano de 2024, o Jim Pons, ex-funcionário da organização, entrou com uma ação processando a franquia pelos direitos autorais dessa logomarca, que foi criada ali por volta de 1970 e usada de 78 até 97, sendo retomada em doses homeopáticas ali em 2022, em algumas situações de uso de uniformes aí retrôs, e que agora está sendo retomada de vez nesta temporada de 2024. Torcedores dos Jets, o que vocês acham dessa história? Né? Quem que tá certo, quem que tá errado? Os Jets são os criadores ou é o Pons que é o responsável pela criação deste logo? Se o Pons tiver o registro da patente, se é que o nome desse que se dá para esse direito autoral é patente, né? Mas se ele tiver os registros desses direitos aí sobre o logo, então o time tem que pagar ele mesmo. Ninguém pode trabalhar de graça e não ver os louros dos seus frutos, né? Agora, se o time tiver certo, sinto muito, Pons vai ficar a ver, não é navios, vai ficar a ver aviões voando pelo céu sem nada no bolso. Mas, porém, todavia, entretanto, diga aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa disputinha entre Jim Pons e New York Jets. E continuando em Nova York, vamos para o lado da NFC falar um pouco dos Giants, mais especificamente de Kayvon Thibodeaux, sim, o linebacker da franquia de Nova York, do lado da NFC, deu uma declaração interessante a respeito da saída de Saquon Barkley. Lá no programa The Rich Eisen Show, ou The Rich Eisen Show, não sei qual é a pronúncia certa dessa palavra, o linebacker, ele afirmou que foi a decisão mais correta da vida de Saquon Barkley ter ido para os Eagles, mesmo sendo aí um rival direto divisional. Segundo o Thibodeaux, a profissão do futebol americano não é assim uma profissão tão longa para alguns dos seus jogadores, variando de posição para posição. E os running backs estão no meio de uma cruzada aí com a liga para terem melhores salários. E quanto a isso, por enquanto, quem está se dando melhor na situação é o CMC, Christian McCaffrey, lá no 49ers. Entretanto, o Barkley queria ser pago em Nova York e Nova York não topou pagar os valores que possivelmente o Barkley estaria pedindo.
Sendo assim, se tornando um free agent, ele acabou indo parar no seu rival, o Philadelphia Eagles, assinando um contrato aí que muitos analistas aí julgaram ser, vamos dizer assim, inviável para um running back na idade do Saquon Barkley, se não me engano aí 26, 27 anos. Não está velho, mas ele já teve tantas carregadas no futebol americano, ali em Nova York, que o seu auge talvez já tenha passado, o que poderia pesar no salary cap da franquia, porque tornaria um contrato longo e caro para um jogador que talvez não seja utilizado 100% do seu tempo. Consequência, para alguns, péssimo contrato dos Eagles para Barkley. Para outros, ótimo contrato do Barkley com os Eagles. Inclusive para seu colega de time, Kayvon Thibodeaux, que diz que por ser curta a carreira de um jogador de futebol americano, alguns mais, outros menos, eles têm que aproveitar o máximo possível quem lhe pagar melhor. Você acha que é a mesma forma que funciona? Afinal de contas, nós, como trabalhadores, se uma empresa vem e nos oferece um salário muito maior, ou mesmo que não seja muito maior, mas já mais valorizado que onde nós estamos, mesmo que seja uma concorrência rival da empresa que nós trabalhamos atualmente, você não vai pensar e trocar por condições melhores, mesmo que sejam apenas condições salariais? O Davante Adams fez isso, saindo dos Packers para os Raiders. Chance de título ali? Quase zero. Mas o salário dele, ó, lá em cima. Então a gente tem alguns exemplos dentro da liga que preferiram o salário aos títulos, ou as possibilidades de títulos. No caso do Saquon Barkley, eles saíram com uma equipe muito bem montada, perderam poucas peças, algumas peças até importantes, mas reposições excelentes no draft. A comissão técnica ali foi refeita, né, principalmente no caso aí dos coordenadores ofensivo e defensivo, então o Sirianni talvez aí limpe um pouco sua barra, o que facilite a vida do Saquon Barkley lá na Filadélfia. E você, torcedor dos Giants, o que achou dessa saída do Saquon Barkley? O que achou dessa declaração do Kayvon Thibodeaux? Acha que ele está certo? Acha que ele exagerou, que ele não deveria ter falado assim, principalmente se tratando de uma saída para um rival? E você aí, fã de NFL, o que acha dessa briguinha entre running backs e liga? Eles deveriam sim ser pagos? Ou você concorda que running back a gente acha um em qualquer esquina aí e tá de bom tamanho? E por falar em pagar jogadores, voltando para Dallas, vamos falar dos Cowboys e de seu wide receiver CeeDee Lamb, que não deverá comparecer ao training camp caso ele não assine um novo contrato com a franquia de Dallas até o início desses treinos, programados aí para 25 de julho. O jogador já foi multado em $100 mil por não aparecer no minicamp obrigatório, mesmo com sua opção de quinto ano já ativada para 2024. É aquela situação, eu tenho um contrato para 2024, mas não tenho para 2025. Eu vou arriscar minha saúde física e me dar mal em caso de contusão se eu não tenho nenhuma seguridade para o ano que vem? É aquela história, é complicado para o jogador que pode ficar aí a ver navios em caso de uma possível contusão séria. E é muito complicado para o torcedor que fica esperando esse jogador, fica esperando o seu jogador, muitas vezes um jogador top 10 aí dentro da liga, e que fica fazendo seu docinho por conta de contrato. E diferente do futebol, onde acontece um jogador se contundir, é o último ano de contrato dele, mas a contusão vai levar ele para o outro ano. Por exemplo, aqui no Brasil, Paulinho no Corinthians teve seu contrato renovado para dar tempo dele fazer a sua recuperação no time lá de Itaquera. No futebol americano funciona mesmo assim, não. É o último ano de contrato, se ele se contundir, a contusão vai avançar para o ano seguinte, acabou qualquer apoio do time médico. Lógico, não estou falando que todos fazem isso dessa forma, mas a obrigação, né, a obrigatoriedade de auxílio médico da franquia com o jogador meio que se encerra. Correndo o risco de estar desprotegido, os jogadores preferem pagar a multa, ou as multas, né, do que treinar com o risco de se contundir e não aproveitar nem mesmo a temporada, muito menos não ter uma garantia para o ano que vem. Então, ele não está errado. Dá aquela dor no coração do torcedor? Sim, dá.
mas a gente, como torcedor de futebol americano, tem que entender também a situação do jogador. E você concorda com essas greves, hold-ins e hold-outs que os jogadores fazem, esperando aí um novo contrato? Diga aqui nos comentários. E ainda continuando nessa busca por novos contratos, lá em Cleveland, no Browns, outro jogador está atrás de uma nova assinatura contratual e é o wide receiver Amari Cooper, que está aí na sua última temporada de contrato e, convenhamos, né, teve uma atuação muito boa para quem contou aí com 5 quarterbacks diferentes no ano de 2023. Foram 72 recepções, 1.250 jardas e 5 touchdowns. Tá certo, teve jogadores com muito mais touchdowns aí na liga, só que na situação em que o Browns viveu, principalmente o ataque, né, no ano passado, o que ele mostrou em números, sim, diz que ele é digno de novo contrato. Anos aí de contrato, só as negociações para dizer. Eu daria aí no máximo, chutando alto, 3 anos de contrato, pagando aí 25, 26 milhões para o Amari Cooper. Não sei se ele aceitaria esses valores ou se ele faria que nem o Ayuk, buscando aí os 30 milhões de Amon-Ra St. Brown. Porém, todavia, ele já tem 30 anos. E 30 anos aí já é uma idade onde a situação de tempo contratual começa a pesar nas renovações. Ele merece? Na minha opinião, merece muito. Ele vai conseguir esses mais de 20 milhões por ano em um novo contrato? Eu acho difícil precisar isso, justamente por conta desse quesito da idade. Ele rendeu muito bem, ele tem rendido muito bem nos Browns. Vamos ver esse ano se a situação do quarterback Deshaun Watson vai permitir que ele trabalhe mais e melhor ainda neste ano ali, sendo recebedor dos Browns. Agora é esperar e ver o que vai acontecer. Mas que ele merece um contrato novo, merece. Diga aqui nos comentários, torcedor do Cleveland Browns, você acha a mesma coisa que eu? E temos uma outra novela aí que também está chamando a atenção, talvez não tanto quanto outras novelinhas mexicanas espalhadas aí pela NFL, mas lá na franquia do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa e a franquia estão entrando em impasses quanto a um novo contrato para o quarterback. A franquia tem oferecido aí valores considerados abaixo do valor de mercado do atleta, abaixo inclusive dos contratos assinados por Trevor Lawrence e Jared Goff, segundo Mike Florio, lá do Pro Football Talk. Esse valor, de acordo com o Spotrac, seria hoje o equivalente a 52,6 milhões de dólares por ano. E convenhamos, opinião minha, Tua Tagovailoa não tem merecido todo esse valor justamente pelo que ele tem entregue, ou que ele não tem entregue, em jogos considerados mais páreos, mais difíceis para o time dos Dolphins. A gente viu muito isso no ano passado, goleadas, sacadas gigantescas contra times mais fracos e derrotas vergonhosas e atuações assim bem a desejar do quarterback quando a defesa adversária era muito mais forte. O wildcard da franquia que o diga que foi 26-7, se não me engano, para os Chiefs. Tá certo, jogando no frio, mas pô, você é jogador da NFL. Por mais que você jogue na Flórida, você tem que saber que hora ou outra, mais vez, menos vez, ou mais vezes, menos vezes, você vai ter que jogar no frio. Ainda mais o Miami Dolphins que joga em Buffalo e sabe como que é a situação de frio. Podem não estar acostumados, podem não estar adaptados. Então, não merece não. Sinceramente, para mim, 52,6 milhões, segundo o Spotrac, para mim é um exagero para Tua Tagovailoa. Ele é bom? É. Ele é top? Não. E sim, eu sei, sempre o contrato mais valioso é o próximo contrato. Pode ser o do Tua Tagovailoa? Tá parecendo que não. Eu acho que a franquia não vai se dar ao luxo de pagar talvez mais que 45 milhões por ano no Tua Tagovailoa. Se o Tua vai aceitar ou não, aí só o futuro vai dizer. Ele vai continuar como franchise QB do time? Se continuar desta forma, também acho que não.
Ele vai jogar com o 5º ano ativado, depois disso vira Free Agent. Agora, o que será de Tua Tagovailoa? Opinião minha, tá? Se ele virar Free Agent, ele vai ter vaga garantida em várias franquias por aí. Tá? Muita franquia aí que não conseguiu ainda seu QB de franquia nos drafts, se pintar um Tua Tagovailoa, vai arriscar sem dó nem piedade e talvez pague até mais do que ele esteja pedindo esse ano. Talvez, não estou confirmando aqui. Mas, porém, todavia, não creio que os Dolphins farão isso. Até porque eles podem tentar um novo futuro com outro quarterback. Vai acontecer isso? Temos que aguardar o futuro, senão vira futurologia aqui, e não estamos aqui para tentar prever o futuro, mas assim, e sim analisar as situações para tentar entender o que pode acontecer nele. E a novelinha mexicana lá de Santa Clara continua. Sim, Brandon Aiyuk e 49ers ainda não tem um consenso quanto a um possível novo contrato. Mas, porém, todavia, na última quarta-feira, dia 26, uma nova reunião aconteceu entre o atleta e a franquia, e segundo relatos de John Lynch, a reunião pode ter sido dada como boa. E boa aí, eu não sei se é a fala de John Lynch ou se é entre aspas mesmo. E que continuarão aí as negociações para um novo contrato, ou por um novo contrato. Aí o que está pedindo aí por volta de 30 milhões de dólares por ano, o time está oferecendo aí em torno de 26 milhões, e segundo o próprio jogador, ele jogará essa temporada pelos 49ers, mas jogou aí no ar, né, duas possíveis novas futuras franquias que ele poderia jogar caso fosse trocado ou caso vire agente livre no ano que vem, que seriam os Commanders, lá tem seu quarterback amigo Jayden Daniels, e os Steelers, que foi alvo de notícias de possíveis trocas com os 49ers por Brandon Aiyuk. E aí, será que existe essa possibilidade de possível troca ainda esse ano? Será que o Brandon Aiyuk ainda joga mais essa temporada pelos 49ers? Será essa possibilidade de uma troca esse ano? Se existisse, eu creio que ele já teria sido trocado. Eu ainda acho que ele joga esse último ano de contrato, e caso não chegue a um consenso até o início de fevereiro do ano que vem, muito provavelmente o time vai colocar a tag nele. Se ele vai aceitar, não faço a mínima ideia. Mas é provável que, acabando o contrato, ele seja o tagueado no ano que vem. Ainda vai dar muito pano para manga esse possível contrato de Brandon Aiyuk. E vamos lá, dependendo de como for o rendimento dele nesse ano, talvez uma possível tag seja assinada e aí ele consiga renovar o contrato com valores mais próximos daquilo que ele queira ou até mesmo acima daquilo que ele tem pedido esse ano. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Afinal de contas, o jogador mais valioso de cada posição é sempre no próximo contrato. E novidade boa para os torcedores do Indianapolis Colts, já que, segundo o general manager do time, o Chris Ballard, Anthony Richardson está pronto, 100% garantido para voltar com tudo após sua lesão no ombro e ombro de lançamento. E, inclusive, já temos notícias de que nesses últimos treinamentos ele fez lançamentos em treinos mais pesados e usando seu lado operado. Não falou-se aí sobre precisão de lances, e mesmo se tivesse falado, talvez teriam elogiado o jogador. É óbvio que o seu general manager não vai falar mal daquilo que é propriedade sua, porque ele quer valorizar o seu jogador e também quer deixar aí todo mundo esperançoso quanto a esse retorno do Anthony Richardson. Torcedores dos Colts, eu creio que vocês possam ficar, sim, esperançosos e felizes com um possível retorno, e retorno top. Ele jogou pouco no ano passado, mas o pouco que ele jogou, assim, encheu os olhos com um futebol americano muito bom, muito legal de se assistir. Espero que ele tenha aprendido o slide, espero que ele aprenda a se proteger melhor dos impactos, porque a gente já sabe que ele é meio zuretão para entrar no contato com jogadores adversários. Então ele tem que se proteger melhor para evitar contusões como a que ele sentiu, ou como a que ele sofreu. Será que esse ano vai? É um ano, sim, chave para a franquia de Indianápolis.
Eu espero um ano bom de Richardson. E você, torcedor? Diga aqui nos comentários. E para finalizar, vamos viajar para Kansas City, falar um pouco desta novela, mais uma novelinha, que é o Vai ou Racha do Kansas City Chiefs e do Kansas City Royals, né? Futebol americano e beisebol, lá na cidade do Kansas. Cidade esta que tem a sua ampla maioria territorial dentro do estado do Missouri e não do estado do Kansas. E sim, a cidade de Kansas City, ela é dividida entre Missouri e Kansas, mas a ampla maioria metropolitana está dentro do Missouri. O que isso implica? Qual é o problema disso? Simples. A prefeitura da cidade tentou colocar um novo imposto para os seus cidadãos para que conseguisse uma arrecadação para as reformas dos dois estádios das duas franquias dessas duas ligas de esportes americanos, beisebol e futebol americano. A cidade votou contra. Eles não são a favor deste novo imposto. Sim, já devem pagar imposto pra caramba, não querem pagar mais um só para manter o time. A torcida é fanática pelo time? É. É o estádio mais barulhento registrado no Guinness Book? É. Ok. Precisa de reformas? Sim, precisa. Quem passa os olhos assim, só faz a batida de olho, não olha detalhes, talvez não enxergue essa necessidade. Mas a hora que você começa a ler a respeito do que os próprios jogadores falam das instalações do time, aí você vê que precisa sim de muita reforma ou de um novo estádio se for o caso. Só que o lado do Missouri não quis assumir a bronca. O que aconteceu? O estado do Kansas, onde fica parte da cidade de Kansas City, acabou aprovando nova verba, através de um novo imposto aí, para conseguir construir novo estádio para as duas franquias, só que agora do lado do estado do Kansas. O que vai dar aí uma briguinha, uma rixinha entre os dois estados? Vai, porque o Missouri também já falou que estão prontos para negociações com a franquia ou com as franquias e levantar aí verbas para fazer esse novo estádio ou para reformar os atuais estádios. Consequência disso, nós vamos ter aí notícias interessantes nos próximos anos. Porque nos próximos anos, Isaac, o negócio não é urgente? É urgente, mas o contrato ou a duração, né, desse vínculo das franquias com a cidade de Kansas City no lado do Missouri vai até 31 de janeiro de 2031. Então, em tese, e tem tempo para negociar. Eu não sei se eles querem um novo estádio até o final deste vínculo, para já ter o final do vínculo com o atual estádio e já estrear no estádio novo. Não faço ideia, tá? E também não faço a mínima ideia se em caso de aprovação no lado do Kansas e a construção comece e até seja inaugurado antes de 2031, se existe multa da franquia para com a cidade ou para com o estado, né? Caso eles mudem antes do fim desse vínculo. Não faço ideia mesmo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários e explica para mim aí como que funciona a possibilidade de um time abandonar a cidade da qual ele faz parte no momento e ir para outra cidade ou para outro estado antes do fim do vínculo com a cidade atual. Deixa aqui nos comentários. E você, torcedor dos Chiefs, o que acha dessa bagunça toda? Tá estressante? Tá emocionante? Ou tá empolgante? Ou mais do mesmo? Deixa acontecer naturalmente, como diz o poeta. Deixa aqui nos comentários. Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Essas foram as notícias aqui no FA na Veia com Isaac Ribeiro, trazendo notícias da NFL para vocês. Diga aqui nos comentários o que você achou de cada uma delas, suas opiniões, suas reclamações e sugestões sobre o canal. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente e ative o sininho das notificações para que você receba aí os avisos de novos vídeos aqui no feed do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!